José Luiz, o jogo ficaria na história se a arbitragem melhorasse. Infelizmente, esses erros se repetirão e não vai ter como lembrar de todos os jogos. Logo, algum erro pior vai acontecer, inclusive em jogos decisivos. O Moacir Vale, ele diz aqui, suspeitar é muito plausível. Futebol não é uma bolha de ética num país que falsifica bebida e atestado de vacina. Investigar não é acusar ninguém. O país acha que o campeonato está comprado. Investigar pode mostrar que não é, que não, né? que não está comprado, né? E devolver a credibilidade à CBF. Agora, quem é que vai investigar, né, a questão, Moacir? Ou isso vira um caso de polícia e alguém vai investigar se tem alguma irregularidade, ou a CBF vai investigar, ou sei lá o que, ou vão contratar um detetive particular, sei lá o que vai acontecer. Esse ponto é importante. A gente, até para uma questão profissional, a gente sempre tem que ter o cuidado de não fazer insinuações, como, enfim, afirmações ou coisa do gênero. Mas é claro que pode haver qualquer coisa no futebol, como em qualquer área, né? Isso aí, porque às vezes, não, o futebol não é uma ilha de pureza e tudo mais. Aliás, ontem o Boto falou até sobre, não, porque na Europa, aqui no Brasil e tal, na Europa, lá em Portugal, teve o caso do apito de ouro, né? Sim, sem dúvida. O escândalo de arbitragem. Na Itália já teve problemas sérios. Então, assim, não é porque é na Europa, aqui ou na Argentina ou no Paraguai, gente. Aí, a parte que eu discordo veementemente é essa aí. Essa conversa de que na Europa parece que tem o direito a um olhar especial para o Brasil. Eu não curto isso, não. O Renato Schuster, lembramos que qual foi o primeiro clube a quebrar o apoio a outra chapa pelos clubes, formada pelos clubes na eleição da CBF para se juntar a essa candidatura. O Palmeiras, ao contrário dos outros paulistas, não apoiou a chapa do Reinaldo, que seria a chapa do Reinaldo, do presidente da federação, e ficou com o presidente que se elegeu. Barney Stinson, o buraco é tão fundo que pode ser apenas um favorecimento ao Palmeiras. Esse supostamente cidadão estava comprometido que não ia ter pênalti, não ia ter cartão vermelho por conta das bets, ele pergunta. É claro, qualquer situação você pode até achar que qualquer pessoa do futebol pode estar envolvido com apostas também, qualquer um pode estar. Mas para você afirmar, você tem que ter provas. Essa é a questão. Marcos Alves, a virada começou depois dos erros do juiz. O Palmeiras levava um baile, os jogadores desequilibrados. Depois dos erros, tudo mudou. Não é possível analisar o jogo sem aquilo que o condicionou. Eu acho exatamente isso, Marcos. É isso. Assim, o jogo muda a partir daí. E tem a questão que foi falada mais cedo, acho que foi pelo Arnaldo, do jogador ficar desestabilizado. Né? O Alan faz o pênalti. Estava jogando uma outra posição. O Palmeiras faz 3-0, o garoto, como é que ele ia reagir? E houve o contrário, os jogadores do São Paulo, além de cansando, foram ficando cansados. Cara, o sujeito que está em campo, ele começa a pensar, ou até falar para o colega de time, o companheiro, o seguinte: cara, esse cara quer ferrar a gente, pô, não é possível. Não deu pênalti, não expulsou. Porra, estamos jogando aqui. Sabe, vai batendo uma angústia também, cara. Isso, perfeito, Mauro. Essa leitura é muito boa. E acho que tem uma situação na sucessão de lances. Se você reparar, a sucessão de lances tem muito. No pênalti foi o Alan, mas tem muito Gustavo Gomes contra a Tapia, né? O Gustavo Gomes batendo no Tapia de todas as formas possíveis. E no primeiro tempo, com 2-0, ele comete uma falta por cima e pisa de forma proposital no Tapia no final do primeiro tempo. É no Enzo Dias, não, Arnaldo? Não, tudo no Tapia, né? A pisada do Gustavo Gomes foi no Tapia também. E é aquilo, porque você também começa a perceber que o árbitro não vai dar nada contra o seu adversário. Então você começa a ficar acuado, né? É uma reação instintiva. Claro, evidente que tem méritos nas mudanças do Abel, tem alguns deméritos nas não mudanças, nas mudanças do Crespo, tudo isso pesa sim, e a maior qualidade do time do Palmeiras em relação ao time do São Paulo. Mas vamos combinar que as coisas influenciaram bastante, né? Até o minuto que o Palmeiras faz o seu primeiro gol. Inclusive, é discutível, bastante discutível, o primeiro gol do Palmeiras. Não dá para tirar do contexto o que aconteceu na arbitragem. Qualquer análise desse jogo, na minha opinião, tem que ter lá em cima, olha o que aconteceu, Ramon abate Abel. Depois... Exato. Também não vejo como, né? Não tem como separar uma coisa da outra. O Gabriel Pinho, a CBF vai acabar com a paixão do futebol do brasileiro pelo futebol. A seleção seguiu esse caminho com tanta patifada, frustrante
torcer por esporte tão viciado em erros. O GG de curso seria legal alguém entrevistar o Jean-Pierre sobre seu exílio. Duvido que aconteça porque apurar está em baixa no jornalismo esportivo. E é outra questão também. Até se informar é difícil, ler alguma coisa. Beto Miranda, não dá para falar em profissionalização e treinamento nesse caso. Os lances são básicos, não dá para não suspeitar de má fé, diz ele. O Rafael Dias, penso em me distanciar do futebol, está tóxico, até jornalistas palmeirenses de currículo estão unidos para defender os absurdos a favor do Palmeiras, diz ele. O Christian Senna, boa noite, amigos. Arnaldo, o Oscar não entrou ontem para a opção técnica do Crespo em escolher Rodriguinho, ou o Oscar não tinha condições para o jogo, ele pergunta. Ótima pergunta. Acho que por opção do Crespo, agora, se o Oscar, com Copas do Mundo nas costas, segundo jogo no banco após estar um mês treinando, se recuperando, não tem condição de entrar faltando 25 minutos com o jogo 2-0 a favor, de fato, eu acho que não adianta ter o Oscar, certo? Porque sai o Marcos Antônio, o Crespo tinha o Rodriguinho, que vem entrando, mas que é um jogador jovem, que tem aquela situação que justamente ficou escancarada no segundo gol do Palmeiras. Ele cria situações, mas cria muitos contra-ataques ao adversário por errar bastante. Ali, para mim, seria muito mais um jogador experiente para botar a bola debaixo do braço e vamos administrar o 2-0. E o Crespo optou pelo Rodriguinho, que entrou mal, errou a primeira bola, errou a segunda e deu no 2-2, né? Então, eu acho que o São Paulo tem alguns jogadores. O São Paulo tem um banco forte hoje, tá? Oscar e Lucas. Nunca dá para contar com eles, né? Então, não... Agora, também o técnico, eu acho, muitas vezes, ele tem que colocar um pouco de responsabilidade nesses jogadores mais experientes, certo? 20 do segundo tempo, correto? O Marcos Antônio para ir para sair. O Tapia só apanha, tá cansado. Põe o Lucas e o Oscar, resolvam aí, meus velhos. Tá 2-0 para nós, né? Vamos lá jogar 25 minutos, 2-0 para nós. E o Crespo preferiu não fazer isso. O Lucas só entrou na parte final e entrou o Rodriguinho no lugar do Oscar. Ou seja, o São Paulo os tem, mas não os tem ao mesmo tempo, né? O ano inteiro, né, Bernardo? Acho que desde o jogo do Allianz Parque, na semifinal do Paulista, quando joga o Oscar de segundo volante, é uma surpresa do Zubeldia, até joga bem, e o Lucas se machuca, o São Paulo não teve Oscar e Lucas no mesmo jogo em nenhuma partida do Brasileiro até agora. E aí, Arnaldo, quando, por exemplo, o Carlos Belmonte, o Rui Costa, esses caras vêm a público falar e falaram sobre a questão da arbitragem, é porque eles não abriram para a pergunta, né? Claro. Mas, assim, essa é uma pergunta que tem que ser feita. Escuta, o custo que esses caras têm versus a capacidade de jogo, a condição de jogo, não vale a pena mais. Claro. Para um time que se propõe a fazer uma política de boa governança financeira, o que não vem acontecendo, esse esquema, essa ideia não comporta Lucas e Oscar. Não dá. Né? Perfeito, concordo plenamente. Mas eles assim, não vão dar o braço a torcer, né? E o que me chama a atenção nessas contratações também é o aspecto financeiro, assim. No Brasil, o jogador começa no clube e quer voltar quando não tem mercado lá fora, mas eles sempre querem ganhar salário europeu. Então, assim, vamos imaginar, um jogador que ganha 2 milhões, ele não topa ganhar 500 mil. 500 mil é dinheiro pra cacete, né, gente? O cara não topa ganhar 500 mil. Meio milhão de reais por mês. Não topa, o cara quer ganhar 2 milhões. Não. É assim. Vem cá, você está voltando, você não quer ajudar o clube? Porque aquele conceito, né? Eu estava conversando com o Bernardo outro dia, né? Do cara que fica milionário, o americano, isso é comum nos Estados Unidos, e aí ele vai lá e faz uma doação, até por vaidade pode ser, mas ele faz uma doação substancial à universidade onde ele estudou, como se fosse um agradecimento. Olha, e ajudando a continuar fazendo pesquisas, investindo. Eu só me tornei um cara bem-sucedido e rico porque eu estudei aí. Então eu quero dar uma colaboração. Como se fosse isso, eu quero colaborar em campo. Isso é mais comum na Argentina. Mas aqui no Brasil não é comum. O caso dos dois não é único, pelo contrário. E o pior, eles não conseguem jogar, gente. Sei lá. Aí também ninguém pede rescisão nessa hora. Não estou conseguindo jogar, prefiro
Isso, ou assim, exato. As pessoas ficam imaginando, então, agora, enquanto eu estiver ausente por lesão, o clube Sim. me paga um salário simbólico. Isso não existe. Então, é o que o Bernardo falou. Eles ocupam o topo da pirâmide da folha de pagamento e você não pode contar nunca com os caras. Foi isso que aconteceu a temporada toda até o momento. Já